Primeiro eu vou tentar definir o mais rápido possível o que é a fé. Partindo até do senso comum, o que é a fé? A fé religiosa é a crença no divino. E quanto maior a minha crença no divino, menor a minha reflexão. Por quê? Porque fé religiosa boa, a fé de qualidade, ela não questiona. Já foi dito antes que ter fé é como jogar-se no escuro. Jogar-se e crer, ter a certeza que vai cair nos braços do divino. Ou seja, quanto mais coragem eu tiver em defender o divino, quanto mais militante eu for em defender o divino, e quanto menor a dúvida, eu tenho uma qualidade cada vez maior da fé. Grosso modo, portanto, a fé é inversamente proporcional à dúvida. Porque eu não posso duvidar do divino e ter fé. Não faz sentido. Alguém poderá dizer, não, mas a fé combina com a criticidade. Não creio nisso. Não creio é legal, né? Mas a dúvida, a criticidade não combina com a fé. A não ser que essa criticidade esteja a serviço da fé. E se uma criticidade a serviço, não sei se é realmente crítica. Pois bem, entendendo agora sobre que ponto de vista eu falo na fé, eu posso dizer, posso avançar para aqueles que defendem Bolsonaro, no sentido de que dizem o seguinte, e eu vou colocar aqui a notícia. Que se Bolsonaro tem a ver com a morte da Marielle, parabéns. Aqui eu me refiro à capacidade de muitas pessoas terem fé na possibilidade desse sujeito fazer o mal. Ou seja, tomara que ele tenha feito mal. E, portanto, a reflexão não cabe. Percebe? Além desta irracionalidade presente neste culto à capacidade de um ser humano fazer o mal, eu acrescento nisso a incapacidade de perceber que as pessoas que não defendem esse mal devem ser ouvidas. Percebe? A presença da fé na maldade de um é a ausência de crítica sobre a possibilidade de outras coisas, de outras formas de pensar. E eu estou usando a palavra mal, quase que trabalhando com a ideia de religiosidade, o mal. Mas eu posso transformar a ideia, para não usar a ideia de mal e tentar usar uma ideia mais de cunho político ou sociológico, eu poderia dizer a fé na capacidade de alguém em defender condutas pré-sociais, condutas pré-políticas ou condutas que vão de encontro, que colidem com os direitos humanos ou que colidem com a própria racionalidade humana, que é a defesa da morte de alguém ou ainda a defesa da possibilidade de alguém ter mandado alguém matar outro alguém. Percebe? Também essa fé, esse salto no escuro para defender a capacidade de fazer o mal ou a capacidade de agir contra a civilização, ela existe quando estes cidadãos defendem que a Marielle representava algo ruim que deveria ser eliminado. E, devido a esta fé, não conseguem verbalizar que mal seria esse.
que a Marielle representaria? Que coisa ruim seria essa que a Marielle estava representando e que, portanto, deveria ser eliminada? Que mal é esse que permitiria a possibilidade ou a aceitação de um representante do Estado apoiar a milícia que vai eliminar essa pessoa? Que maldade é essa? Eu tive, agora há pouco, né, uma conversa com um defensor muito crente, no sentido disso que eu venho falando, e quando eu tentei que ele transformasse em palavras o mal da Marielle, transformasse em palavras a justificativa para uma ação estatal ilegal para eliminar alguém, até pensando, poxa, se essa pessoa conseguir verbalizar algo, me ajuda no meu vídeo. Sabe como que essa pessoa, crente, no sentido que eu estou dando, termina? Termina assim: vai para Cuba, seu comunista. Ora, e essa fé e essa ilógica é tão grande que talvez ela quisesse dizer que o comunismo e Cuba é tão ruim que eu deveria ser punido e deveria ir para lá. Ou quem sabe, abandonar o meu país que sofre nas mãos de um comunismo. E quem sabe, não sei, e Cuba, não sei em que sentido prejudicaria o Brasil, e eu deveria ir para lá para sofrer as consequências. Agora, ao ouvir isso, e aí eu já estava brincando, brinquei, defina comunismo e me diga em que eu seria punido se fosse morar em Cuba. Então o sujeito toma-se de raiva e não consegue mais dialogar. Mas por quê? Não consegue dialogar por quê? Volta ao início do vídeo. A questão desta fé. Este jogar-se na defesa de algo que não pode ser dito. É interditado. Que quando as pessoas conseguem chegar perto do dito, ou seja, conseguem dizer que tem que matar, que tem que eliminar, é o máximo que consegue expressar. E então eu puxo, ou qualquer um de nós, qualquer um de nós, puxa para que ela consiga expressar este mal que ela defende, ou que ela consiga expressar essa conduta antissocial que ela defende, não é possível traduzir. E aí, inúmeros filósofos que falam de Deus, inúmeros filósofos cristãos dizem coisa parecida, que a fé não é dita, a fé é sentida, a fé é exemplificada. Percebem? Então, não que eu esteja criticando a fé em Deus, em fé no divino, de jeito nenhum. Não é isso. Eu estou dizendo que pegaram esse sentimento de fé e entregaram as classes que querem as condutas antissociais, querem as condutas que eliminem o diferente e aquilo que elas entendem que não devem existir. E o pior, quanto mais inculto, é braba, essa palavra é dura, né? Mas eu vou usar por enquanto. Entendam inculto, falta de leitura, falta de convivência com pessoas diferentes, entendam cultura como falar bem, sei lá. Mais sentido amplo no mundo. Né? Quanto mais inculto, mais a fé, esta fé, pega. Porque ela não precisa de argumento. Esta fé no antissocial não precisa de argumento. Ela precisa só de um sentimento de ódio e de revolta que não pode ser explicado, porque quem tem fé não consegue explicar a fé nesse sentido e corre o risco de, ao falar, ao dizer da sua fé, ser desmentido, ser criticado e de maneira forte e dura, a ponto de, quem sabe, oscilar essa fé. Fica aqui a minha fala e o meu medo desta fé anticivilizatória. Abraço e até a próxima.